Olá! Se tem algo que assombra qualquer aluno, são as temidas leis de Newton, não é mesmo? Diz a lenda que foi tipo assim, tirando um cochilo, que uma maçã caiu na cabeça daquele que seria um dos maiores pensadores da humanidade e pesadelo de muitos estudantes. Mas convenhamos, sem a gravidade, o que seria de nós? Estaremos flutuando? Quem nos explica melhor essa força fundamental da natureza é o professor Edson Chagas no quadro Conversa com o Pesquisador. Gravidade. Gravidade é uma das forças fundamentais da física, que está relacionado, tem algumas teorias. A teoria clássica foi começada por Newton, que ele começou a pensar nisso, de reza a lenda que quando ele percebeu uma maçã caindo de uma macieira, ele começou, por que ela cai? Ele questionou, começou a estudar sobre isso e teve uma publicação em 1687, se não me engano, que ele publicou uma teoria clássica sobre a gravidade, que são massa que atrai massa. Então ele formulou uma equação, quanto maiores as massas, maior é a atração. Então isso só tem relevância para corpos muito grandes, por exemplo, a Terra, a Lua, o Sol, tá? Buracos negros, por exemplo. A teoria clássica, como eu estava comentando, fala de massa que atrai massa. Isso pode ser provado, foi provado experimentalmente, é difícil porque é pequeno, só, como eu comentei antes, só é mais relevante para corpos muito grandes, como planetas, satélites como a Lua, ou estrelas, buracos negros. Só que essa é uma teoria, mas ela falha em algumas situações. Então, e essa teoria, como eu comentei, foi formulada por volta de 1700, mas por volta de 1900, o Einstein começou uma nova teoria e começou a tentar corrigir essas falhas que tinha nessa teoria. Então ele conseguiu propondo uma nova teoria, só que aí pensando no espaço como em 4 dimensões, o espaço quadridimensional. E cada corpo celeste desse, quando colocado nesse universo quadridimensional, ele deforma a sua vizinhança. Como se a gente poderia pensar que se você tivesse um tecido e botei alguma coisa muito pesada naquele tecido, um tecido esticado, alguma coisa pesada sobre esse tecido, ele afunda e se você botar qualquer outra coisa ali próximo, ele vai descer em direção àquilo. Então, essa seria uma nova, de maneira simplificada, tá? Essa seria a nova modelo para explicar a gravidade, não como massa atraindo massa, mas uma deformação desse espaço quadridimensional, que aparentemente parece uma coisa muito complicada, mas na verdade não. Nós vivemos num mundo tridimensional, mas quando a gente marca, por exemplo, um encontro em algum local, você não marca só o local, você marca o tempo também. Então são essas 4 dimensões, as 3 dimensões do espaço, comprimento, largura e altura, e outra dimensão seria o tempo. Você marca um encontro num determinado momento. Então, isso seria o espaço quadridimensional, em 4 dimensões. Toda a evolução foi baseada da gente viver no planeta. Então, a circulação sanguínea está baseada nisso tudo. Então, se você estiver num local sem gravidade, você não tem, por exemplo, a força puxando o sangue de volta, por exemplo, de baixo, ou tentando subir com o sangue, e isso dificulta. Você teria que ter outras formas de fazer. Então o corpo se desenvolveria de forma diferente. Tá? Obviamente sem gravidade a gente estaria flutuando também, certo? Então o corpo desenvolveu de forma a adaptar-se à gravidade do planeta. O programa de hoje fica por aqui. Aproveite para ver outros vídeos como esse. Acesse nosso canal youtube.com/ufmtciência. Até mais!